Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos iniciar com um pouquinho de atraso, mas eu peço que os irmãos já coloquem-se nos seus lugares para que possamos iniciar a escola bíblica dominical. Mais uma lição. Semana passada, o presbítero Cédric falou sobre orgulho, preconceito, falou sobre comunidade alegre também. E hoje nós falaremos sobre uma comunidade honesta. Uma comunidade que está embasada na verdade do Evangelho. Feche seus olhos para que possamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, Pai maravilhosa, te agradecemos pela tua graça, pela salvação, Pai, em Cristo. Através do teu sangue, Pai, podemos ter acesso, Pai, ao Deus Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor continua nos amando, continua nos levando ao arrependimento, Pai, e nos edificando, Pai, como tua igreja, Senhor. Nos ajuda nessa manhã a entendermos, Senhor, sobre a comunidade honesta, a comunidade embasada unicamente na tua verdade, na tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, procurem a lição 7, tá, do seu livreto. Na página 76, falaremos sobre a comunidade honesta. O que é a comunidade honesta? A comunidade que está embasada na verdade, uma comunidade verdadeira, uma comunidade autêntica. Como fala no primeiro parágrafo do livreto, né, a ideia principal. Em uma comunidade verdadeira, autêntica, somos conhecidos pelo que realmente somos. No entanto, a maioria de nós teme que outros não nos aceitem ou não gostem de nós caso nos conheçam de verdade. Assim, em vez de deixar que o nosso verdadeiro eu seja conhecido, escondemos-nos atrás de uma personalidade falsa. Apresentamos uma boa imagem e fingimos. E ao ler esse primeiro parágrafo, né, a primeira ideia, eu lembrei que muitas vezes nós nos comportamos como se estivéssemos num baile de máscaras, né? No qual, a partir do momento que eu entro na igreja, eu pego a minha máscara. Nós temos diversas máscaras, né? A máscara do orgulho, a máscara da bondade, a máscara da receptividade ou de outras coisas. São várias as máscaras, nós podemos escolher. Infelizmente não deveríamos, pois o Evangelho deve ser sempre pautado na verdade, na honestidade. E é isso que nós iremos aprender hoje. O objetivo da máscara é o quê? Esconder a sua verdadeira identidade. Ao mesmo tempo que serve como escudo para julgamento dos outros, dá lugar a uma aparente liberdade. Nós tomamos como exemplos aí os super-heróis, né? Super-Homem, Batman, todos eles são mascarados, usam máscara. Por quê? Para ocultar, para esconder a sua verdadeira identidade. E nós, muitas vezes, nos comportamos dessa forma. Nós colocamos uma máscara de uma outra personalidade que não é a nossa realmente. E com medo, muitas vezes, do julgamento dos outros, ou com medo da aprovação, ou com medo de perder o respeito, ou até mesmo de perder a nossa reputação. E muitas vezes as pessoas amam unicamente pela máscara que nós usamos, e não pelo que realmente nós somos. E isso atrapalha o relacionamento, porque à medida que nós vamos nos conhecendo uns aos outros, a máscara vai caindo. Nós vamos conhecendo e aí nós vamos começando a ver que aquela pessoa realmente não era daquele jeito. Uma comunidade honesta, ela é embasada totalmente na verdade. Nós fazemos da vida um teatro e no palco dos relacionamentos colocamos as nossas máscaras preferidas para representar o papel que mais agrada. Continuando aqui na leitura, embora pareça inofensiva, essa espécie de gestão de imagem é, na verdade, profundamente perversa. Trata-se de uma forma sutil de desonestidade, manipulação e mentira. O apóstolo João nos exorta a fugir dessas trevas, dessa negação da verdade, e em vez disso, andar na luz. Para isso, precisamos voltar de novo ao que o Evangelho tem a dizer sobre quem somos. O Evangelho assegura que Deus nos aprova plenamente e nos aceita em Cristo.
apesar de nossas fraquezas. Apesar de nossas fraquezas e pecados. Quanto mais crermos nisso, de verdade, mais seremos livres da escravidão, da aprovação ou da desaprovação por parte de outras pessoas. Podemos andar na luz, confiantes em nossa identidade em Cristo, livres de ser conhecidos como somos de verdade, e para amar o próximo como ele realmente é. Então, continuando aqui na ideia principal, quando ele fala aqui na primeira frase, né, ele fala sobre gestão de imagem. Né, e eu lembrei de algo que está muito atual, que são os coachings, né, a teologia do coaching, no qual eles buscam resgatar o que há de melhor na pessoa, para que dessa maneira eles possam dar frutos. Né? É um evangelho raso, um evangelho que derivado do pragmatismo, que busca a centralidade do eu, busca o egocentrismo, busca realmente buscar na pessoa o melhor de si. E isso é em contraste, né, com o evangelho, porque enquanto ele fala que você tem que extrair o melhor de si, porque Deus te escolheu para ser o melhor, ou que você é o melhor de Cristo, enquanto a teologia do coaching diz isso, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando nós pegamos o evangelho verdadeiro, que esvazia totalmente o homem, que humilha totalmente o homem, e colocamos ao lado da teologia do coach, nós vemos que trata-se de uma exaltação do homem, o que não é compatível de nenhuma forma com a Bíblia. Ou seja, o coaching nasce do pressuposto de que há algo bom dentro de mim, e dessa forma massageia aquilo que deveria estar morto, ou seja, o meu ego, o meu eu. Isso sim deveria estar morto. O eu precisa ser crucificado para que Cristo seja glorificado. Então, não há espaço para exaltação do eu ou para a massagem do nosso ego. E eu não duvido que isso dê certo por algum tempo, porque o objetivo principal é encher as igrejas. Né? O objetivo principal é realmente trazer essas pessoas para perto. E isso tem feito sucesso. No entanto, produz um evangelho que não é consistente, um evangelho que não é denso. Trata-se de um evangelho que é superficial. Por quê? Porque ele não atinge as camadas mais profundas do nosso pecado. E há pecados que estão na superfície, que na verdade são somente produto de alguma coisa mais profunda que nós temos, algum ídolo do nosso coração. Nós podemos dividir as igrejas em dois tipos de igreja. A igreja do evangelho mais, que é sempre o evangelho mais alguma coisa, mais um entretenimento, mais um curso, ou qualquer outra coisa, né? Qualquer festa. Essas igrejas, elas praticamente proclamam que o evangelho não é suficiente. Eles sempre precisam de mais alguma coisa para complementar aquilo que é simplesmente a verdade. É, de fato, o que nós necessitamos. A verdade, a palavra é suficiente. Mas nós temos também aquelas igrejas que revelam o evangelho. Essas igrejas que revelam o evangelho têm uma característica de um crescimento mais lento, porém, um crescimento de qualidade, um crescimento que é pautado na verdade. E uma das características desse tipo de igreja, da igreja que prega o evangelho, que prega a doutrina, é que os relacionamentos da igreja são pautados na verdade, são baseados na verdade. São relacionamentos que são honestos. Não são relacionamentos que necessitam de máscaras, mas são relacionamentos que se baseiam na verdade, né? Se baseiam na sinceridade uns para com os outros. Quando nós vemos o exemplo da passagem, por exemplo, de Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7,
Samuel foi à casa de Jessé para poder ungir o rei de Israel. E ali ele se deparou com Eliabe. E Eliabe tinha uma boa aparência, um bom porte físico e talvez tivesse até uma boa oratória, não sei. Mas na hora que Samuel viu Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ou seja, ele viu as características físicas, ele viu que ele julgou pelas características externas que ali deveria ser um rei adequado para Israel. Alguém que é forte, alguém que é belo, alguém que representava as características de um guerreiro. No entanto, Deus não vê como um homem vê. E Deus repreende Samuel. Deus repreende Samuel. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, é como se Eliabe tivesse uma máscara muito bonita, né? A máscara da beleza, a máscara do porte físico. No entanto, o texto revela, o texto mostra a seguir, que se tratava de um homem medroso, um homem covarde e um homem mesquinho e invejoso. Por quê? Ele fugiu junto com os soldados durante as investidas de Golias, né? E quando Davi se apresentou para a luta, para guerrear, porque confiava no Senhor, Eliabe ofereceu duras críticas a Davi, com certeza com inveja da sua coragem. Só que nós não devemos nos enganar. Nessas histórias, nós geralmente achamos que nós somos os guerreiros, né? Que nós somos a parte boa, achamos que nós somos Davi. Na verdade, nós somos como Eliabe. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de máscaras, a máscara do não comprometimento com as coisas, ou até mesmo da autocomiseração, do eu não consigo fazer isso ou aquilo, e aí deixamos de servir. Mas a palavra nos mostra que nós devemos estar na verdade, e a nossa confiança deve estar no Senhor e não no eu. Muitas vezes, quando falamos sobre egocentrismo, nós achamos que é somente aquelas pessoas que são vaidosas, aquelas pessoas que são extremamente voltadas para o egocentrismo, mas também aquela pessoa que anda sempre murmurando, que anda sempre chamando atenção por um motivo de tristeza. Ela é uma pessoa egocêntrica, porque ela sempre foca no eu. Ela não foca no que Deus pode fazer na vida dela, mas no sentimento em que ela está passando. Usar máscaras pode nos livrar de censuras, mas não é uma atitude segura. Perante o Senhor continuamos os mesmos. O Senhor esquadrinha o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Não adianta nós vestirmos de um personagem, de uma personalidade que não somos nós. O Senhor conhece o nosso coração. Quando a máscara de Eliabe caiu, todos conheceram que ele era mesquinho, invejoso e covarde. O problema de você utilizar as máscaras, e elas não são coisas seguras, é que, com o tempo, a máscara ela vai folgando a fivela, né? E no momento inapropriado, essa máscara pode cair. E aí as pessoas vão conhecer realmente quem você é. Que você realmente não está na verdade, está sendo desonesto. E quando a nossa máscara cair, como nós faremos? Estaremos dispostos a continuar indiferentes com a verdade? A mesma crítica que Eliabe fez a Davi, primeiro ele fez o quê? Ele não quis lutar contra Golias, né? Ali dando desculpas, né? Mas assim que surgiu uma pessoa que se colocou em prontidão, ele ofereceu duras críticas. Assim acontece na nossa igreja também. Quando nos abstemos de servir a igreja e ainda reclamamos de quem se dispôs. Muitas vezes nos acovardamos em servir em alguma área, porque olhamos para nós mesmos, focamos na nossa limitação, focamos na nossa dificuldade, em vez de confiar
unicamente que Deus vai fazer por nós. Na verdade, o servir trata-se mais de dependência do que de sua capacidade, do que daquilo que você pode oferecer. Trata de prontidão, e isso foi o que Davi fez. Bom, partindo ainda na página 77, agora na outra página, página 77, ele faz uma pergunta interessante. Qual é o componente mais importante da relação saudável? Será que é o amor? Será que é a confiança? Ou será que é o altruísmo? Tudo isso é importante, mas existe algo que é fundamental, algo que é basal, que é a verdade. Efésios 4, versículo 15 ao 16, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, veja que no início do versículo ele fala que, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A verdade é algo fundamental. É algo que, por mais que nós preguemos aqui de maneira bíblica, se não há uma atitude prática com relação à verdade, nós continuaremos patinando, continuaremos enxugando gelo, porque o Evangelho não atingiu seu coração ao ponto de você andar na luz. Você continua andando em trevas. Isso nós veremos nos versículos posteriormente, quando João falar sobre isso. Os relacionamentos simplesmente não podem existir sem honestidade. Tão logo eu esteja desonesto, falso com você, começo a desmanchar os laços sagrados da relação. Os exemplos mais fortes disso são dolorosamente claros para nós. O cônjuge infiel, o diretor-presidente que desvia verbas da empresa e o amigo que trai a confiança. E esses exemplos são os exemplos mais corriqueiros, né, do mundo. No entanto, nós achamos que estamos distante dessa realidade, porque estamos constantemente com o Evangelho. Mas não é tão simples assim. Às vezes, práticas do nosso dia a dia mostram o quanto nós estamos na escuridão, o quanto nós estamos longe da verdade. Por exemplo, o fato de você mentir, né? O fato de você ser negligente no seu trabalho, o fato de você não ser honesto com as pessoas, de não falar realmente o que elas necessitam para o crescimento delas. Tudo isso faz de nós pessoas como estas, que são cônjuges infiéis, diretores que desviam verbas e amigos que traem a confiança. Precisamos andar na verdade. Se pregamos a verdade, se pregamos a luz, precisamos ter uma vida coerente com isso. Se pregamos isso, precisamos viver a verdade. A verdade nos molda à semelhança com o nosso Senhor, enquanto a mentira nos molda à semelhança do diabo, que é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Então, essas práticas são práticas do velho homem. Agora que nós estamos em Cristo, essas coisas se passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Então, para que possamos aumentar o nosso conhecimento, a imagem do nosso Criador, a imagem de Cristo, nós precisamos sempre andar na verdade, andar na luz. Provérbios 6, versículo 12 ao 14, diz assim: O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia.
O Provérbios aqui está apontando que uma pessoa com essas características é uma pessoa sem caráter. É uma pessoa que não há verdade nela, mas há mentira, há engano. Uma pessoa que sempre quer puxar o tapete. De forma alguma, nós podemos nos assemelhar a isso. Ainda na página 77, continuando a leitura, em comparação com esses exemplos terríveis, muitas vezes nos convencemos que somos bastante confiantes. Mas, na realidade, a queda nos transformou em mentirosos. Não queremos que as pessoas saibam quem somos de fato. Queremos manter uma aparência, ser conhecidos como determinado tipo de pessoa. Então apresentamos uma imagem, um personagem para o público. O autor Brennan Manning faz referência a ele como o impostor. E ele descreve aqui esse impostor. O impostor é o clássico codependente. Para manter aceitação e aprovação, o falso eu suprime ou camufla sentimentos, tornando a honestidade emocional impossível. Apresentamos uma imagem perfeita ao público, para que todos nos admirem e ninguém nos conheça. O impostor nos incentiva a dar importância ao que não tem importância, revestindo de falso brilho o que é menos substancial e nos desviando do real. O falso eu nos faz viver em um mundo de ilusão. O impostor é um mentiroso. Então, nós nos assemelhamos muito a esse impostor quando deixamos aquilo que é mais importante de lado. O que é o mais importante? O nosso relacionamento com Deus, a leitura da palavra de Deus, o fato de você estar constantemente sendo nutrido, alimentado pela palavra de Deus. Aqui, como o Brennan Manning falou, ele diz aqui, o impostor não nos incentiva a dar importância ao que não tem importância, revestindo-se de falso brilho, o que é menos substancial e nos desviando do real. Então, a partir do momento que eu começo a me afastar de Cristo, eu estou realmente sendo um impostor. Por quê? Eu nasci para a glória de Deus. O propósito, o nosso objetivo é glorificar a Deus com nossas atitudes, com a nossa vida. Se eu não faço isso no meu dia a dia, com a minha vida, eu sou realmente um impostor, um mentiroso. Os cristãos são habilidosos no papel do impostor, pois exatamente o que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Quando Deus os criou, eles estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Mas tão logo pecaram, começaram a se esconder. Tornaram-se conscientes de sua nudez, entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Em vez de serem totalmente transparentes, envergonharam-se e começaram a esconder coisas uns dos outros e de Deus. Temos feito a mesma coisa desde então. Então, a queda, a passagem ali de Adão e Eva, mostra que eles temeram mais a exposição do que temeram a ofensa à santidade de Deus, a rebelião a algo que estava declarado na palavra de Deus. O pecado faz isso, o pecado nos cega ao ponto de nós negligenciarmos aquilo que era mais importante. E à medida que esse pecado não é confessado, não é colocado aos pés da cruz, ele cresce. O pecado cresce na escuridão, o pecado cresce nas trevas. E é por isso que nós precisamos ser uma comunidade que valoriza a verdade, que valoriza relacionamentos honestos e não relacionamentos mascarados, relacionamentos com dupla personalidade. Na página 78 diz assim, continuando a leitura: por esse motivo, a comunidade cristã muitas vezes é superficial e estagnada. O apóstolo João chama isso de andar nas trevas, e o remédio do qual dispomos é a verdade, ou, como ele afirma, andar na luz. O antídoto para isso, para essa estagnação, é andar na luz, andar na verdade. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz,
e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante. Aqui, João fala que se andarmos na luz, assim como ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Então, de que forma eu vou ter comunhão se eu andar na luz? E essa luz é algo sem máscaras, algo sem barreiras. Eu preciso ser honesto com o meu irmão. Precisamos ser honestos uns com os outros. E como que isso se dá? Através do sangue de Cristo, através da fé em Cristo e através do arrependimento. Você precisa identificar se você tem algum ídolo baseado nisso, em esconder a verdade, em reprimir a verdade e se arrepender. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas como podemos andar na luz de modo coerente? O que nos concede a liberdade de viver de maneira honesta e verdadeira com os outros? Somente o Evangelho. Através do Evangelho eu conheço a verdade. E, se o meu coração estiver disposto a sempre crescer, ser edificado, eu respondo com obediência ao meu Senhor. Só quando nos aproximamos realmente de Jesus com arrependimento e fé, experimentamos o tão desejado tipo de comunidade honesta, pois só em Jesus nossa luta pela justiça e pela identidade encontra solução. Na carta de Paulo a Tito, Paulo exorta os cretenses a viver uma vida de maneira coerente, porque os cretenses eram uma igreja um pouco difícil, uma igreja que se assemelhava à igreja de Coríntios. Haviam muitos pecados ali e pessoas que se diziam uma coisa, mas na verdade praticavam outras. E Paulo exorta os líderes para que vivam de maneira coerente ao Evangelho. Em Tito, capítulo 1, do 12 ao 13, está dessa seguinte forma, que um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Então nós precisamos, meus irmãos, viver uma vida coerente com o Evangelho. Porque se pregamos a verdade, precisamos andar na verdade. Se andamos na luz, precisamos andar na luz. Pare e pergunte a si mesmo: qual é a pior coisa que alguém poderia saber a meu respeito? Então faça esse exercício mentalmente. Qual é a pior coisa que alguém poderia saber ao meu respeito? E se todos os membros da sua comunidade soubessem disso, o que você suportaria perder? Você já pensou se nesse momento, nesse telão aqui, a sua vida fosse exposta? Sem máscaras, a sua vida como ela é, seus pensamentos, suas atitudes, aquilo que você faz quando não está na igreja. Então, o que nós suportaríamos perder diante disso? Na página 78. Provavelmente você perderia a aprovação das pessoas e o seu próprio senso de justiça. Eles saberiam a verdade a seu respeito e talvez não o aprovassem. E você teria de admitir a verdade sobre si mesmo. E não poderia mais fingir ser justo. Afinal de contas, você foi desmascarado. Em outras palavras, andar na luz confrontaria diretamente sua sede de aprovação e sua justiça própria infundada. A razão para evitar a honestidade se deve ao fato de que você ainda tenta manter a sua própria identidade e estabelecer a sua própria justiça.
Então, observem que enquanto Cristo nos fez justos, né? Nós não éramos justos, éramos inimigos de Deus, e Cristo nos justificou através do seu sangue. E somente dessa maneira nós podemos ser justos. Mesmo Cristo fazendo isso, você pode ser tentado a continuar defendendo a sua justiça, a continuar defendendo o seu nome. Lembra do que Paulo disse? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele vivia baseado na justiça de Deus e não na justiça própria. O problema é que nós tentamos defender a nossa própria identidade, em vez de nos escondermos na identidade de Cristo. Queremos estabelecer a nossa própria justiça. E a perspectiva bíblica do eu é exatamente oposta à que a sabedoria do mundo prega. A sabedoria do mundo prega que você deve ser centrado no eu, que o seu eu deve ser exaltado. A sabedoria bíblica não. Ela reprime o eu, ela faz com que nós nos escondamos na justiça de Cristo, porque Ele é perfeito, nós não. Na verdade, tudo é uma questão de uma atenção excessiva no eu, que é contrário ao mandamento de Deus que nos ordena amar a Ele e aos outros. E o produto disso, a consequência de uma ênfase exagerada no eu, pode ser a exaltação do eu, pode ser a autodepreciação, pode ser a autocomiseração. Tudo isso são consequências de uma vida que é enfatizada no eu. E essa ênfase exagerada nos impede de crescer em prol de uma atitude de servo à semelhança de Cristo. Ninguém odeia a si mesmo, pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Em Lucas 9:24 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então nós sempre queremos defender a nossa justiça, queremos viver um personagem que na verdade não deveria ser o nosso. Nosso personagem deveria ser glorificar a Deus, glorificar a Cristo em todas as nossas atitudes, né? Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Se tentarmos salvar a nossa vida buscando exaltar o eu, a perderemos. Nossa vida não é mais nossa, fomos crucificados em Cristo. E continuando na página 79, ele fala que a mentira ela está arraigada intimamente, está de uma maneira íntima com a incredulidade. Se eu minto, se eu produzo atitudes que não são honestas, eu, na verdade, estou revelando que sou incrédulo. Outra maneira de dizer a mesma coisa é: a desonestidade está enraizada na incredulidade, na página 79. E uma questão relacionada ao Evangelho. Enquanto eu não descansar na identidade e na justiça que tenho em Cristo, serei tentado a manter as aparências. Desejarei garantir que as pessoas mantenham determinada impressão a meu respeito. Ou seja, nós sempre nos revestimos de uma roupagem piedosa, né? Que na verdade não é a que muitas vezes nós praticamos. Por exemplo, John Piper, ele conta um testemunho muito interessante. John Piper sofria com ansiedade, né? É difícil de imaginar, mas John Piper era tímido. E John Piper, no seu ensino médio, por exemplo, ele não conseguia ficar em público, né? E falar em público, né? Ele tinha essa limitação. Havia um silêncio ensurdecedor e ali ele ficava muito constrangido e não conseguia proferir as palavras. Até que ele parou de focar no eu. Ele parou de focar nas suas limitações, mas passou a focar naquilo que Deus poderia fazer nele, né? Deus poderia usá-lo de uma maneira especial. E foi na dependência a Deus que ele conseguiu superar essa timidez.
Ele chegou ao ponto de achar que terminaria a faculdade sem fazer algum discurso ou sem fazer alguma oratória, de tão tímido e de tanta ansiedade que o consumia. E meditando nisso depois, anos depois, John Piper chegou à conclusão que Deus estava usando aquela situação para o seu próprio crescimento. Naquele tempo, ele teve momentos de solidão, momentos em que ele não tinha como se relacionar com as pessoas pela timidez, e ali ele teve momentos preciosos na presença do Senhor. Então, quando nós temos uma limitação, essa limitação não deve ser uma barreira, mas devemos olhar para o nosso Deus, que pode todas as coisas, e fazer o possível para superar isso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, muitas vezes, Deus quer usar a sua fraqueza para a glória de Deus. E muitas vezes nós não percebemos isso. E queremos nos esconder atrás do eu não posso, eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo. Todas essas desculpas, meus irmãos, são máscaras. São duplas personalidades que reprimem a verdade. A verdade é que eu não quero. A verdade é que eu não quero gastar tempo. A verdade é que eu não quero gastar energia em prol da obra do Senhor. Na página 79, continuando a leitura. Mas o Evangelho nos livra disso. As boas notícias do Evangelho anunciam que a sua identidade se encontra em Cristo, não no que as pessoas pensam a seu respeito. E sua justiça provém de Cristo, não no seu bom comportamento ou boa reputação. Você não precisa manter as aparências, gerenciar a sua imagem, fingir ser quem não é, a fim de obter o respeito das pessoas. Jesus lhe dá uma nova identidade e uma justiça que você não tem nem merece ter por si só. Elas são suas pela graça. Ou seja, apesar de não merecermos, Deus nos dá tudo isso. Nos dá livre acesso. Através da sua graça, nós podemos nos esconder atrás da reputação de Cristo, atrás da sua justiça. Você pode descansar na identidade e na justiça providas por Jesus. Assim, poderá andar livremente na luz com as pessoas à sua volta. Não precisará mais entrelaçar folhas de figueira, pois o próprio Deus lhe cobriu com a justiça de seu Filho. Assim como Adão e Eva tentaram esconder a sua nudez, nós não precisamos fazer isso. Por quê? Nós podemos nos esconder somente atrás da justiça de Deus. Não precisamos nos envergonhar em lançar sobre Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas limitações, os nossos pecados. Porque Ele se agrada quando nós vamos até Ele e nos arrependemos do nosso pecado. Isaías 61, versículo 10 diz assim: Eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com um turbante e como noiva que se enfeita com suas joias. Então, pense no que você era antes de Cristo. Olha quanta graça. Nós devemos nos alegrar nisso, porque a salvação chegou até nós por meio do sangue dele. Deus ele pegou o deserto infrutífero e transformou em um belo jardim frutífero. Ele nos fez sair de um funeral, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos colocou no casamento. E ali nós podemos ter uma nova roupagem, novas vestimentas, e estaremos juntos nas bodas do Cordeiro. Então isso é maravilhoso quando nós refletimos na graça de Deus e na sua justiça. Somente através de Cristo, do seu sangue e através do arrependimento podemos desfrutar da verdade, da luz.
Uma perspectiva adequada de si mesmo, resulta na compreensão de que você é em Cristo. Somente por causa da justiça de Cristo, nós que estávamos maltrapilhos, podemos ser revestidos com uma nova roupagem e participar das bodas do Cordeiro. Devemos assumir nossa identidade como filho de Deus e devemos ter a certeza de que nosso Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido em nossa vida, apesar de nós. Colossenses capítulo 2, do versículo 9 ao 12, confirma tudo isso que nós estamos falando. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, embora em si mesmo você não seja totalmente capaz de viver aquilo que é o ideal, aquilo que Deus quer, Deus nos escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo e lhe deu um propósito de vida, conformando a imagem de Cristo. Isso se dá de maneira que Deus pode usar nossas fraquezas, pode usar os nossos sofrimentos para ser glorificado. Deus pode usar as nossas limitações para glorificar o nome dele. E nós devemos unicamente se submeter e aceitar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos 8, 28 ao 29, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o contentamento em qualquer circunstância, imagine que você está passando por uma dificuldade. O contentamento vai depender da sua obediência, da sua resposta em obediência a Deus, o nosso agir. Isso tanto em pensamentos, palavras e ações. Nós devemos responder de maneira positiva, não somente de maneira farisaica, religiosa, com um sorriso no rosto, mas o nosso coração está ali murmurando, reclamando. Mas a nossa mente, a nossa atitude, ela deve estar sempre numa harmonia com a vontade de Deus. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. 1 João, capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz assim: Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé. E não apenas nas declarações que nós damos. Às vezes fazemos orações longas que não são coerentes com aquilo que nós vivemos. Fazemos orações religiosas. E nós podemos tomar como exemplo o arrependimento de Saul. Saul não estava totalmente arrependido. Ele ficou com remorso porque ele foi pego. Ele foi ali desmascarado. Mas a preocupação de Saul era somente com a sua reputação. Aqui em 1 Samuel 15, versículo 30, ele diz assim: Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o teu Deus. E esse arrependimento não foi aceito. Por quê? Deus não olha o exterior, mas olha o coração do homem.
Será que somos impostores ao fazermos orações? Será que as nossas orações são somente da boca para fora? Ou queremos realmente mudar? Porque existe toda uma diferença. Se você olhar para Cristo, né, no Novo Testamento, o que ele mais combatia eram as pessoas que eram religiosas, mas por dentro eram sepulcros caiados. E muitas vezes nos comportamos dessa forma. Você não vê Jesus tendo problema com leprosos, com pessoas simples que humildemente reconheciam que não tinham capacidade nenhuma. Mas Jesus tinha problema com aqueles que achavam que era alguma coisa, que faziam coisas religiosas, eram ativistas, mas o coração estava sujo. Eu lembrei da musiquinha que o Isaac sempre canta, né? Coração sujo. Toda vez ele fala, quando peca, né? Ele lembra, coração está sujo, seu coração está sujo, né? Engraçado. Mas realmente nós precisamos nos diferenciar dessas atitudes religiosas e ter um coração quebrantado perante ao nosso Senhor. Saul estava preocupado com a sua reputação diante do povo. Voltou-se para si, em vez de voltar-se para Deus em arrependimento verdadeiro. Continuando, meus irmãos, na página 79. A comunidade cujos membros creem profundamente na verdade do Evangelho, meditam nela e falam muito a seu respeito. Será uma comunidade de honestidade saudável e transformadora. Será uma comunidade na qual as pessoas encontrarão cada vez mais sua identidade em Cristo e não na aprovação alheia. Nela, a justiça própria dará lugar à justiça decorrente da fé. As pessoas serão amadas como elas realmente são, porém tão amadas que as outras não as deixarão permanecer como estão. Será uma comunidade de graça radical, hospitalidade generosa e humildade alegre. Será uma comunidade de luz, verdade, bondade e beleza, em que a glória de Deus será mostrada ao mundo. Não é esse tipo de comunidade que você deseja? Ela começa com você e comigo andando na luz. Então, meus irmãos, nós precisamos, como comunidade, estar em sintonia, né? Como se fosse aqui uma grande orquestra, né? Onde cada um tem seu instrumento tocando a mesma música. Não podemos destoar, mas andar na verdade. Precisamos tomar isso como verdade para nós, porque o objetivo é nós crescermos como indivíduos, crescermos espiritualmente, termos maturidade espiritual, mas também crescermos como comunidade, uma comunidade que está com relacionamentos honestos uns para com os outros. Você não pode ver fisicamente o Evangelho. Ele é simplesmente verdade, mas nos encorajamos. Quando encorajamos uma comunidade, é obviamente sobrenatural. Ela torna o Evangelho visível. Um Evangelho destituído de falsidade, mas da verdade. Então essa é a comunidade que revela uma graça radical, uma hospitalidade generosa e uma humildade alegre. Você não desejaria isso para a comunidade Batista Videira? Então, isso começa com você. Não adianta nós olharmos para as outras pessoas, né, apontando os defeitos de cada um. Começa comigo. Primeiramente comigo. Eu preciso ser verdadeiro comigo, verdadeiro com Deus e verdadeiro com os meus irmãos. A prática começa com cada um de nós. Cada um de nós trabalhando, cada um de nós servindo, cada um de nós dando a sua contribuição. É assim que uma comunidade cresce em unidade. Passando para a segunda parte da nossa lição, falar a verdade com amor. Essa é uma parte mais prática, né? Em que ele nos leva a uma reflexão daquilo que tem se ocultado em nosso coração. Há pecados que são superficiais,
né? Que eles estão ali, aparentes, são fáceis de identificar. Mas esses pecados superficiais, eles são produto, eles são somente uma consequência de algo que está mais enraizado dentro de nós. E isso nós iremos abordar agora. Na sua apostila, página 80, ele fala que há dois aspectos em ser honesto com as pessoas. Um, dizer a verdade sobre nós mesmos, e dois, dizer a verdade sobre o próximo. Ambos são necessários se quisermos um relacionamento verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiros conosco e verdadeiros com os outros. Mas todos sabemos que dizer a verdade por si só pode ser egoísta e danoso. Por isso Paulo diz, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, como nós falamos anteriormente. Amar o próximo significa desejar seu bem. Portanto, o ato de falar a verdade deve ter esse objetivo. Esse versículo reúne toda a atenção concernente ao tema da honestidade. Ele não nos manda varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas também não manda que despejemos os nossos pensamentos e sentimentos sobre as pessoas à nossa volta. É preciso falar a verdade e devemos fazê-lo com o propósito de edificar o próximo em amor. Então, baseado em Efésios, né, o texto aqui, Efésios 4,15, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo. Então você não precisa ser também o super sincero, né? Você não precisa também constranger as pessoas. Eu lembro daquele filme O Mentiroso, né? Em que o filho dele faz um pedido, né, e pede que o pai não minta. Não minta mais, porque a prática dele era mentir. O tempo todo ele mentia. E isso, inclusive, acabou com seus relacionamentos. Então, ali ele teve que ser sincero em todas as ocasiões e arrumou muitos problemas durante o filme. Nós não precisamos ser dessa forma, mas precisamos ter equilíbrio. Precisamos falar aquilo que edifica o nosso próximo e sempre buscando o amor sacrificial, sempre buscando o interesse dos outros e não o nosso. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios 27, 17. Engraçado que muitas vezes nos nossos relacionamentos nós tememos falar a verdade por conta da pessoa ter uma noção que não agrada a ela, né? A gente teme perder o nosso respeito, a nossa reputação. A gente teme várias coisas se passam na nossa cabeça. Só que o relacionamento ele não pode ser baseado em bajulação, não pode ser baseado em mentiras, mas deve ser unicamente na verdade. Todo relacionamento ele deve ter Cristo como centro. E se Cristo está no centro, a verdade também deve estar no centro, porque Ele é a palavra e nós precisamos ser sinceros. Eu estava assistindo esses dias Aladdin com meu filho, né? Aladdin e a Lâmpada Mágica. E ali tinha o gênio. E é tipo um musical, né? Esse novo que saiu. E na música ele fala assim: você nunca teve um amigo assim. Você nunca teve um amigo assim que fizesse tudo o que você queria, né? Através dos desejos, né? São 3 desejos e ele faz. Ele pede qualquer coisa e ali o gênio vai e realiza esses desejos. Você nunca teve um amigo assim. Mas isso não é amizade. A amizade é pautada em ferro afiando ferro, né? Não é somente na bajulação, em você aumentar o ego do seu amigo. Mas é quando o seu amigo estiver num caminho tortuoso, num caminho que não agrada ao Senhor, você ter o comprometimento com o Senhor e por amor a Deus e amor a Ele também, você vai lá e fala com amor. Fala aquilo que é correto à luz da palavra de Deus. Na verdade, essa amizade entre Aladim e o gênio não era nenhuma amizade, porque o gênio era servo, né? A partir do momento que ele pegou a lâmpada, ele se tornou servo de Aladim. Somente quando ele foi liberto é que ele passou a ser realmente amigo.
Mas isso é só uma ilustração besta, né? O princípio é o amor sacrificial ao irmão. Passo por cima dos meus interesses próprios para falar a verdade ao meu irmão. O propósito deste exercício é nos ajudar a amadurecer no ato de falar a verdade a respeito de nós mesmos e do próximo. Queremos revelar a incredulidade e idolatria que se escondem por trás da desonestidade. Refletir sobre como as verdades do Evangelho se aplicam a isso e perceber como olhar para Jesus nos liberta para andar na luz e ser honestos como indivíduos e comunidade. Então, parece que nós estamos falando de algo distante, né? São os outros, né? Aquelas pessoas que são desonestas, as pessoas que são incrédulas. Mas comportamento, se você esquadrinhar o seu coração, pedir para que o Espírito Santo sonde o seu coração, você verá que trata-se muito mais de nós do que dos outros. A incredulidade, o exercício, ele vai revelar a incredulidade e a idolatria que há no nosso coração. Então, partindo para o primeiro tópico, falar a verdade a respeito de nós mesmos. Então, ele faz algumas perguntas, né? Primeiro, ao falar a verdade a respeito de nós mesmos, primeiro tópico, pense em algo que você não gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito. Então, eu vou dar alguns segundos aí para que vocês pensem, mentalizem. Se quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade, mas peço para que o Senhor aponte algo que você não gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito. Você não precisa falar, né, sobre isso, mas somente mentalize. Esse é o primeiro passo. Você precisa pensar em algo que as pessoas não gostariam, que você não gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito. Em João capítulo 6, versículo 28 ao 29, diz assim: Perguntaram-lhe então: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então, ao analisarmos essa passagem, nós vemos algo interessante, meus irmãos. Olha só o que eles estavam perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Né? E Jesus fala: creia. A obra de Deus é esta: creia naquele que ele enviou. Então, trata-se daquilo que cremos, daquilo que não cremos também. As pessoas tentam fazer as obras de Deus de diversas maneiras, como uma forma ativista, né? Tentam alcançar a justiça de Deus sendo ativistas dentro da igreja ou fazendo boas obras. Isso não estamos falando aqui que isso não é importante. É claro que é importante, mas somente isso não basta. Nós devemos fazer isso, né? Fazer as coisas, servir ao reino de Deus e aos outros, mas também devemos crer naquele que ele enviou. E se eu tenho atitudes desonestas, atitudes mentirosas, atitudes mascaradas, né? Eu mostro que há uma incredulidade no meu coração. Em outras palavras, a vida cristã não se trata de fazer, é uma questão de crer. Nós precisamos crer e nos comprometer. Somente o fato de nós nos comprometermos já aponta que nós cremos. Fazer não é errado, mas fazer sem crer é o que os fariseus faziam, né? Eles faziam tantas coisas, sabiam da lei, mas era somente uma roupagem, né? Era somente um personagem. Na verdade, no coração deles, eles não criam no Evangelho, não criam no Senhor Jesus Cristo. E com essas atitudes, meus irmãos, nós podemos diminuir a cruz de Cristo. Quando nós reduzimos o Evangelho somente a fazer coisas, a atitudes religiosas, a ativismo, nós reduzimos a cruz de Cristo a algo somente religioso. Os ídolos do coração revelam a nossa incredulidade e eles precisam ser identificados.
como falei anteriormente, os nossos pecados superficiais são apenas sintomas de um problema mais profundo. Debaixo de todo pecado há um ídolo do coração, um falso Deus que ofuscou o Deus verdadeiro em nossos pensamentos ou afeições. Precisamos identificar o que o autor chama aqui de o pecado por trás do pecado. Ele faz isso nos 2 livros, né? Nós estamos aqui na Comunidade Centrada no Evangelho, né? E eu peguei esse livrinho que nós já fizemos também na IBD, né? A Vida Centrada no Evangelho. E todas as aulas estão disponíveis no YouTube. E é maravilhoso como esses 2 livros eles se complementam e o quanto eu fui edificado, né? Ao fazer a leitura desses livros. É possível que você se arrependa dos pecados superficiais a vida inteira, sem realmente atingir o cerne do problema, o ídolo do coração. Como é triste isso, né, meus irmãos? Você passar a vida inteira lutando com o seu pecado, voltando de novo e lutando de novo. É como se você estivesse enxugando gelo. Né? Você está ali de maneira paliativa, né? Somente tratando dos sintomas, mas aquilo que é o cerne, aquilo que está no seu coração, enraizado no seu coração, a idolatria, isso não é tratado. E somente através do Evangelho, um Evangelho onde há uma sinceridade com você mesmo e com o próximo, nós podemos tratar esses pecados. A chave para a transformação conduzida pelo Evangelho está em aprender a se arrepender do pecado por trás do pecado, ou seja, a idolatria profundamente enraizada e a incredulidade que motivam nossos pecados mais visíveis. Então, no momento que eu peco, eu quebrei o primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E não estou confiando mais no meu Senhor, que pode todas as coisas, mas estou confiando no meu ídolo. E trato ele como se ele fosse resolver os meus problemas, como se ele fosse o meu Salvador. Eu preciso então praticar o Evangelho, arrependendo-me da profunda idolatria do meu coração. E segundo, crendo nas promessas do Evangelho, que quebram o poder dos meus ídolos particulares, voltando minha mente para essas promessas. Então, primeira coisa, você pensou aí na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua mente, algo que você não gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é identificar o seu ídolo. Então, pergunte a si mesmo agora, por que desejo manter isso em segredo? Você buscou na sua mente, E por que você deseja manter isso em segredo? A seguir, há algumas respostas possíveis a essa pergunta. Marque a que mais representa o motivo pelo qual você não quer contar às pessoas o que tem em mente. Então, aí no seu livreto, você vai pegar o seu livreto e vai ler todas essas questões. Eu vou fazer a leitura aqui. Existe o ídolo da aprovação. Se as pessoas soubessem toda a verdade sobre mim, elas provavelmente não iam me aceitar. O segundo, o ídolo do controle e da manipulação. Se as pessoas soubessem toda a verdade sobre mim, quem sabe como elas reagiriam? Eu não seria capaz de controlar a opinião delas a meu respeito. Ou seja, você quer, o ídolo ali do controle, da manipulação, ele quer manipular o pensamento das pessoas a seu respeito. Isso é uma idolatria. Então, ao revelar o seu pecado, ele não seria capaz mais de ter esse controle, de manipular as pessoas. Temos o ídolo do respeito. Se as pessoas soubessem toda a verdade sobre mim, eu poderia perder meu status ou respeito delas. É aí que entra aquela frase, que o pecado ele cresce na escuridão, ele cresce quando há trevas. Mas o pecado ele não consegue ficar por muito tempo perante a luz. Então, quando você esconde isso, quando você mascara tudo isso,
a tendência é esse pecado crescer dentro de você e você não ser curado, né? Confesse os pecados uns aos outros para que sejam curados. Quando eu sou sincero, quando eu sou honesto com as outras pessoas, com Deus, a respeito do meu pecado, esse pecado perde força. O último ídolo, o ídolo da reputação. Se as pessoas soubessem toda a verdade sobre mim, quem sabe o que elas fariam com essa informação? Elas poderiam contar para outras pessoas. E é interessante como o fato de você tentar esconder isso mostra que você não está sendo honesto, né? E todos nós podemos, de uma maneira ou outra, fazer isso em algum aspecto de nossa vida, mas nós devemos nos arrepender de tudo isso. Todos esses ídolos são falsos salvadores que promovem falsos evangelhos. Cada uma dessas coisas, aprovação, controle, respeito, reputação, é algo que já temos em Cristo, por causa do Evangelho. Outra forma de identificar quais são os ídolos particulares do nosso coração é você perguntar para si mesmo: o que eu amo? Do que eu tenho medo? Ou em quem eu confio? Se você fizer essas 3 perguntas, o que eu amo, em quem confio e do que eu tenho medo, você terá uma noção básica daquilo que é o ídolo do seu coração. Às vezes a pessoa pode ter medo, por exemplo, de ficar solteiro o resto da vida. E ela faz disso um ídolo. Ela deposita toda a sua salvação em um relacionamento, porque ela quer sair da solteirice, mas ela deixa de confiar no seu Senhor. Ou talvez a sua estabilidade. Você só está bem quando você está estável financeiramente. Isso é um ídolo também. Porque se não fosse essa estabilidade, todo o seu mundo ruiria. Você estaria na desgraça por conta disso. O seu ídolo é algo que substitui Deus em nossa vida, Cristo. Nós fazemos dos nossos ídolos os nossos salvadores. Outro exemplo também é quando você ama a ordem e a estrutura. O controle provavelmente é o meu ídolo. Estando no comando, eu posso garantir que as coisas estão em ordem. Então, nós temos nós conhecemos pessoas, né? Muitos de vocês conhecem também, pessoas que tentam sempre estar no comando das coisas, né? E quando elas perdem um pouquinho o controle das coisas, é como se o mundo dela acabasse, né? Isso porque ela tem uma idolatria, né, no controle de todas as coisas. E ela esquece que Deus é soberano sobre tudo, né? Que Deus está no controle. E que nós devemos descansar nele e na sua justiça. Continuando o terceiro passo, né, depois que você identificar o seu ídolo, né, você identificou o seu ídolo, você vai olhar agora para Jesus. De que maneira Jesus triunfou sobre esse ídolo que você identificou? Como vemos em sua vida, morte e ressurreição, a recusa de viver para essas coisas? E de que modo ele nos dá é muito melhor. E o quarto passo é você crer no Evangelho. Você vai olhar para Cristo, olhar para o que Ele é, porque somos chamados a sermos imitadores semelhantes a Ele, e vai crer no Evangelho. Em quais verdades acerca de Deus ou de sua nova identidade em Cristo você não crê? Como o descanso nas boas notícias do Evangelho pode libertá-lo para ser honesto a respeito de si mesmo? Então, o Evangelho ele nos revela a esperança que nós temos em Cristo. E isso não é motivo para desespero. Precisamos crer no Evangelho. Se nós tomarmos um exemplo bem simples aqui, a fofoca. A fofoca é um pecado superficial, né? É algo que é produto, né? É consequência de um ídolo que está no meu coração. Talvez a pessoa fofoque, né? Porque ela quer
defender a sua reputação. Ela quer defender a sua identidade. Mas uma vez que eu identifico esse ídolo, né, o ídolo do respeito, por exemplo, eu temo perder o meu respeito e aí acabo fofocando, difamando as pessoas. Né? Uma vez que eu identifico esse ídolo que me leva a fofocar, eu devo reconhecer o meu pecado e arrepender-me dele. E aí eu exercito a fé de duas maneiras após fazer isso. Primeiro, em primeiro lugar, eu paro e adoro a Jesus, porque ele deixou de lado seu direito de ser respeitado e humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz, como fala Filipenses 2, versículos 5 ao 11. E em segundo lugar, eu reafirmo a mim mesmo a verdade do Evangelho, de que não preciso mais almejar o respeito dos outros, porque já tenho a aprovação de Deus e por meio da fé em Jesus. Então, nós temos aqui os passos, né? Você pensa naquilo que você não gostaria que as pessoas soubessem sobre você, você identifica o ídolo, e o ídolo é algo que está profundamente enraizado no seu coração. O ídolo ele pode provocar consequências de pecados que são somente superficiais, mas você precisa identificar aquilo que é mais profundo. Depois você olha para Jesus e para a sua obra e você crê no Evangelho. Você precisa se arrepender desse pecado e glorificar a Deus, porque Cristo se fez justiça, né, no nosso lugar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 21, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, se as pessoas não lhe respeitam, ou elas têm um pensamento diferente sobre você, que não é o verdadeiro, você não precisa se importar com isso, porque a graça de Deus já lhe libertou da necessidade de exigir que as pessoas me respeitem. Agora vivo para a honra e renome de Cristo. Então, muitas vezes nós ficamos, não sei se vocês já passaram por isso, mas em ambiente de trabalho você pode sofrer perseguições, né? Isso acontece. Você não precisa temer, né? Porque a sua justiça está em Cristo, né? O respeito, a sua reputação está no Senhor, né? E o Senhor, Ele usa todas essas coisas a seu favor. Ele é capaz de transformar o mal em bem. Não precisamos temer que as pessoas não nos respeitem. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Nós falamos agora sobre falar a verdade para nós mesmos, né? E as etapas, né, de falar a verdade ao próximo são as mesmas. Você deve primeiro considerar esses cenários, né? Então, no primeiro tópico ele fala aqui, considere os cenários hipotéticos a seguir. Isso, como nós temos pequenos grupos, né? Grupos de vida, isso pode acontecer no nosso grupo de vida. Em seu pequeno grupo, alguém compartilha um ponto de vista e se alinha com o que é realmente verdadeiro ou bom. Em vez de desafiar a opinião dessa pessoa ou envolvê-la em uma conversa substancial, você e o resto do grupo deixa para lá. Então, observe que trata-se sempre de uma comunidade, né? De pessoas, e não somente
unicamente de você. Você acaba deixando para lá, né, aquilo que aquela pessoa falou, aquilo que destoa do pensamento do Evangelho. Por quê? Porque você não quer ofender a pessoa, ou você não quer perder o respeito da pessoa, você não quer desagradar aquela pessoa. Então você acaba deixando para lá. Esse é um cenário hipotético em que você não fala, não está sendo verdadeiro com o próximo. Outro exemplo. Uma mulher solteira é convidada para o encontro por um homem, por quem ela não está interessada. Em vez de apenas lhe dizer a verdade, ela encontra outro motivo para dizer não. Então, em vez de ela falar logo, né, a verdade e ali, né, já resolver as coisas de uma vez por todas, ela tem essa dificuldade de falar não. E algumas pessoas têm essa dificuldade de falar não. Elas têm medo do que as pessoas vão achar dela, de perder o seu respeito, de perder a reputação, ou até mesmo de perder o controle, né, do que as pessoas vão achar dela. Nós não devemos fazer isso, devemos ser verdadeiros. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Outra hipótese. Alguém do seu pequeno grupo é sarcástico com todos. Esse sarcasmo impede que a pessoa mantenha qualquer conversa realmente significativa, além de a atitude ser muitas vezes prejudicial ou ofensiva para com as demais pessoas. Em vez de dizer alguma coisa, você e o resto do grupo evita confronto e o padrão se mantém. Então, nós somos cristãos, né, e devemos andar na verdade, ser verdadeiros uns com os outros. E não devemos nos esconder somente no fato de que o líder, né, está ali. Às vezes nós nos escondemos, né? Não, o líder está ali, então eu não vou falar a verdade para aquela pessoa, né? Mas se você percebeu alguma coisa, é sua obrigação, né? É lógico que com amor você deve falar a verdade para essa pessoa, né? Você não deve deixar para lá ou deixar o tempo passar. O tempo não resolve as coisas, mas a verdade, unicamente a verdade, pautada na palavra, resolve as coisas. Esses cenários hipotéticos mostram que estamos comprometidos, mostram se estamos comprometidos com a verdade ou se estamos indiferentes a essa situação. E quando nós estamos indiferentes a isso, isso mostra que nós não amamos de maneira bíblica, né? Nós não amamos o nosso irmão de maneira bíblica, porque eu estou deixando ele se afundar cada vez em um pecado e não estou chamando atenção. Às vezes ele está cego pelo pecado, não consegue perceber e está indo por um caminho de trevas, né? E eu estou assistindo tudo de camarote e não tomo uma atitude para com ele. Você deve também identificar o ídolo. Diante desses cenários ou outros semelhantes, o que você pensaria a respeito? O ídolo da aprovação. Ele provavelmente tem muita coisa sobre o que pensar. Eu não quero aumentar seu fardo. Então às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, né, uma tribulação ali, mas aí ela escorregou, né, deu uma canelada ali de certo modo. E aí você pensa, né, não, aquela pessoa ali já está cheia de problema, eu não vou dar mais um problema para ela, né? Então, esse é um ídolo da aprovação, né? Você teme que aquela pessoa que está escutando, que vai ser confrontada, reprove você porque você fez isso. Outra hipótese. Não sei bem se ele consegue suportar a verdade. Talvez seja mais amoroso ser educado ou apenas deixar para lá. Então, aqui você está controlando a situação. Você está manipulando, né? Em vez de você ser um vaso de honra nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, você controla e decide que aquela pessoa deve continuar na mentira, deve continuar no engano. Outra hipótese, não quero ter que me explicar, causar mal-entendidos ou entrar em um debate. Então é quando nós ficamos na nossa zona de conforto, né? Quando nós não queremos gastar energia, não queremos ficar ansiosos e ter que
confrontar, né, ou falar a verdade para essa pessoa. Eu preciso ficar no meu conforto. Né? É mais cômodo para mim não me envolver com esse problema. Afinal, o problema não é meu. O problema é do próximo. Isso mostra que você não ama. Isso mostra que não estamos na verdade. Outro ídolo é o ídolo da reputação. Não quero ser a pessoa que sempre cria conflito. Então, a nossa reputação está em Cristo, meus irmãos. Então, se Deus ele quer nos usar para mostrar a verdade, então devemos falar sim, Senhor, e nos submetermos à sua vontade. Então, considerando esses cenários hipotéticos, você identificou o ídolo, né, que você tem, que está enraizado no seu coração. Agora você olhe para Cristo e pergunte, de que maneira Jesus triunfou sobre esse ídolo? Note que são as mesmas perguntas, né? Como vemos em sua vida, morte e ressurreição, a recusa de viver para essas coisas? E de que modo o que ele nos dá é muito melhor? E o quarto passo, né? Creia no Evangelho. Em quais verdades acerca de Deus ou de sua nova identidade em Cristo você não crê? Como o descanso na sua identidade em Cristo confronta sua idolatria e o liberta para dizer a verdade em amor ao próximo? E o livreto ele mostra uma tabelinha, né? Que facilita muito o nosso entendimento, né? Deixa muito mais visível e sobre tudo isso que nós falamos, né? Ele fala aqui, ó. Pode passar, por favor? Nessa primeira tabela, né? Identifique o ídolo, no caso, o ídolo da aprovação. Eu temo que as pessoas não gostem de mim. Desejo mais a aprovação delas do que ser honesto. Você olha para Jesus. Olha só como Jesus se comportava. Jesus não buscava a aprovação dos homens. Em vez disso, descansava nas palavras do Pai. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. E nós devemos ter essa mesma atitude. Devemos ser imitadores de Cristo. Devemos olhar para Cristo e perguntar o que Cristo faria nessa situação. Tá? O que Cristo faria? Então, devemos pegar isso, olhar para Cristo, para o nosso exemplo maior e crer no Evangelho. Deus sabe tudo sobre mim e ainda me ama. Fui justificado pela fé em Jesus. Posso ser honesto a respeito do meu pecado porque não preciso da aprovação de outras pessoas para provar meu valor. Isso, meus irmãos, deve ser em nossas vidas libertador, porque o ídolo escraviza. E você fica ali com medo, né, da desaprovação dos outros. Mas quando você olha para Cristo, né, você não precisa temer isso, porque a aprovação já está nele. Né? Ele já nos justificou de todas as coisas. Então não preciso temer essas coisas. Outro ídolo é o ídolo do controle e da manipulação. Pode passar, por favor? Identificando o ídolo. Não sei como as pessoas reagirão ao meu verdadeiro eu. Desejo mais controlar, manipular o conceito de que elas têm de mim do que ser honesto. E aí nós olhamos para Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Em sua própria existência, ele é a revelação pessoal. Não manipulou nem controlou a opinião a respeito de si mesmo. E com efeito, foi morto por isso. Ao crermos no Evangelho, olhamos para a palavra, Deus está no controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Enquanto eu tento controlar, manipular as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que as pessoas pensem em me prejudicar, Deus transforma o mal que elas planejam fazer em público. Ele falou a verdade bem para me beneficiar. Eu acho que está errado aqui. Deus transforma o mal que elas planejam fazer em bem para me beneficiar. Sou livre para ser honesto a respeito de mim mesmo e para confiar em Deus, não importando a reação das pessoas. Outro ídolo é o ídolo do respeito.
Eu desejo ser mais respeitado pelas pessoas do que ser honesto com elas. Então eu nunca dou aquele passo, né, de falar a verdade. Eu estou sempre escondido atrás de uma máscara, né? Eu quero ser respeitado, portanto eu não vou fazer nada que ofenda, né, aquela pessoa. Eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Em busca do respeito, você acaba sacrificando a verdade. Mas quando nós olhamos para Cristo, Jesus abriu mão do direito de ser respeitado, humilhando-se a si mesmo a ponto de morrer. E o que o Evangelho diz? Não sou respeitável aos olhos de Deus. Mesmo assim, ele enviou Jesus para morrer pelos ímpios. Meu Senhor, meu valor não se baseia no meu desempenho, mas no fato de eu ser filho de Deus. E por último, o ídolo da reputação. Temo que as pessoas contem às outras sobre o meu pecado e arruinem minha reputação. Desejo mais proteger a minha reputação do que ser honesto. Isso, se você observar, meus irmãos, diante de uma disciplina, o que mais tem afastado as pessoas da igreja, tem afugentado as pessoas da igreja, são esses ídolos aqui que nós estamos verificando. O ídolo da reputação, o ídolo do respeito, ela teme ser exposta, né? Então, em vez de ela tratar o seu pecado, né, e tratar de maneira bíblica, ela prefere sair da igreja, né? Mas isso não resolve, porque a única coisa que resolve é a verdade. E a verdade, ela deve estar de acordo com a Bíblia, né? Ela deve estar na luz. Ao olhar para Jesus, o que Jesus fazia? Jesus era sem pecado. E as pessoas ainda assim procuraram destruir sua reputação. Ele não se defendeu e, em vez disso, entregou-se a Deus. Ele se preocupava mais com a glória de Deus do que com a sua própria reputação. Então, se Deus, que era perfeito, sem pecado, as pessoas ainda tentaram destruir sua reputação, quanto mais nós, né, que não conseguimos ficar um momento sequer sem pecar. E as pessoas que são incrédulas, as pessoas no nosso trabalho, nos diversos lugares onde vamos, elas percebem que nós não somos perfeitos, né? Então, se você ficar preocupado o tempo todo com a sua reputação, você vai ficar louco, vai ficar aprisionado nesse ídolo. Você precisa lançar tudo sobre Cristo. É lógico que você não deve descansar, né? Você deve sempre se arrepender. O que o Evangelho diz sobre isso? O Evangelho faz de mim embaixador de Deus e do seu reino. Portanto, minha principal preocupação é com a reputação dele, não com a minha. Quando sou destratado por outras pessoas, minha humildade e meu espírito perdoador demonstram o Evangelho às pessoas ao meu redor. Então, nossa preocupação, isso mostra o quanto nós somos egoístas, né? Ao sermos expostos por alguma coisa, nós pensamos no eu. Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Mas nós esquecemos que estamos destruindo, né? Estamos acabando com a reputação de Cristo, porque somos embaixadores de Cristo, né? Então nós somos tão egoístas que só conseguimos olhar para nós mesmos. Para finalizar, meus irmãos, pode passar para o próximo. Eu coloquei uma lista que pode ser muito útil para nós, né? Isso está nesse livreto aqui, A Vida Centrada no Evangelho, tá? Que nós fizemos acho que 2 anos atrás, né, pastor? Uns 2 anos, 2017. Então, aqui, com relação ao seu pecado, ele dá algumas diretrizes, né? 6 maneiras pela qual eu minimizo o pecado. Como que eu minimizo o pecado na minha vida? Ao defender-me. Pode passar. Acho difícil aceitar comentários sobre minhas fraquezas ou meus pecados. Quando sou confrontado, minha tendência é tentar arranjar desculpas, falar sobre o que é bom, já fiz, ou justificar minhas decisões. Em consequência, as pessoas têm dificuldade em se aproximar de mim, e eu raramente converso sobre coisas problemáticas da minha vida. Eu estou sempre na defensiva, né? Eu formo ali um muro de proteção onde as pessoas
não conseguem chegar próximo de mim. E é por isso que os relacionamentos devem ser verdadeiros, devem ser honestos. Nós devemos, se você tem essa dificuldade, meu irmão, se você identificou isso na sua vida, nesse pecado, você precisa aproveitar todas as oportunidades, né, de comunhão com a igreja. Nós temos aqui o Junta Panela, temos as reuniões de oração, nós tivemos recentemente a vigília de oração. Como é bom nós estarmos aqui em oração com os irmãos, e ali nós oramos, né, com pessoas que raramente nós teríamos contato no dia a dia. Nós temos também acampamento, então toda a oportunidade de comunhão faz com que eu seja uma pessoa mais disponível, né? Que eu seja mais aberto. E é dessa maneira que nós vamos cultivando aqui na comunidade Batista Videira relacionamentos verdadeiros e não relacionamentos na defensiva, né? Relacionamentos que estão sempre em desonestidade. Outra maneira pela qual eu minimizo o meu pecado é fingir. Próximo tópico. Esforço-me para manter as aparências e uma imagem respeitável. Meu comportamento, em algum grau, é impulsionado por aquilo que penso que os outros pensam a meu respeito. Também não gosto de refletir sobre minha própria vida. Portanto, são poucas as pessoas que conhecem meu verdadeiro eu. Pode ser que nem eu conheça quem realmente sou. Então, é aquele ídolo que nós abordamos, né, anteriormente. Eu acabo fingindo, né, colocando uma máscara e mostrando, né, uma outra pessoa que não sou eu. Outra maneira de minimizar o meu pecado, eu me escondo. Tento esconder o máximo possível sobre a minha vida, especialmente as coisas ruins. Isso é diferente de fingir, pois fingir está mais relacionado ao desejo de impressionar. Essa atitude de me esconder tem mais a ver com um sentimento de vergonha. Eu acho que as pessoas não vão me aceitar ou me amar do jeito que realmente sou. Próximo, exagerar. Sou tendencioso a pensar e falar a meu respeito de uma forma mais elevada do que eu deveria. Também exagero as coisas boas e ruins, de modo que pareçam geralmente para chamar a atenção. Consequentemente, muitas vezes, as coisas ganham mais atenção do que merecem e acabam me deixando estressado ou ansioso. Outra maneira de minimizar o pecado é a culpa. Sou rápido para culpar os outros por algum motivo ou alguma circunstância. Assumir minha parte em um pecado ou conflito é uma luta muito grande para mim. Há um elemento de orgulho que me faz achar que não sou culpado ou um elemento de medo de sofrer rejeição quando a culpa é minha. E o próprio ato de minimizar, né? Tenho inclinação para dar pouca importância ao meu pecado ou às circunstâncias da minha vida, como se fossem normais ou não tão ruins assim. Portanto, muitas vezes, não dou a devida atenção para certas coisas, as quais acabam se acumulando ao ponto de me esmagarem. Então, note que quando nós minimizamos o pecado, na verdade, nós estamos fugindo da responsabilidade de expor o nosso pecado à luz. É como se nós tivéssemos aquele pecado de estimação, né? Eu não vou mexer nele, né? Porque ele pode revelar coisas piores sobre mim. Mas, na verdade, você não está tratando com honestidade, você não está tratando com a verdade, mas está sendo um mentiroso, um impostor. E nós, como cristãos, devemos fugir disso, se quisermos crescer na maturidade cristã, né? E crescer também como comunidade. Precisamos ter laços verdadeiros, laços que glorifiquem o nome do Senhor na verdade. Amém? Essa é a lição número 7. Nós finalizamos hoje. Tivemos esse suplemento. Quem quiser, eu posso passar para vocês. Mas está nesse livreto aqui. A vida centrada no Evangelho, né? Nós estamos
comunidade centrada no Evangelho. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, então, e orar finalizando. Pai querido, nós te agradecemos pela tua graça. Obrigado pelas tuas palavras, Senhor, que revelam, Pai, o nosso pecado, revelam os pecados superficiais e os pecados que são profundos também, Pai. Nos ajuda a sempre andar na luz, Senhor, a sempre andar debaixo da tua vontade, Pai, para que possamos viver em comunhão uns com os outros, para que possamos ser verdadeiros, Pai, uns para com os outros. Nos ajuda, Pai, a viver de maneira digna do teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, algo sobrenatural, Pai, na comunidade Batista Videira, para que através do teu Evangelho, que é pregado com tanto zelo, Pai, aqui nessa igreja, nós possamos não somente ficar na teoria, Pai, mas praticar aquilo que nós escutamos, aquilo que valorizamos. Nos ajuda, Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa o culto de hoje à noite, Pai, que seja tudo para a tua glória e que pessoas possam ser edificadas, ó Pai, com a tua palavra. Amém. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.